Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez? Fala aí, Gabriel, meu amigo, como é que tá você? Tava ansioso demais pra chegar o dia da nossa gravação, como é que você tá? Fala, Felipe, tranquilo e calmo. E eu também, ansioso demais. Essa é uma gravação que a gente desmarcou e marcou umas 2, 3 vezes. Fala aí, Felipe. O que é interessante, era pra ter sido num dia, não pôde, depois era pra ter sido no outro, não pôde, foi aumentando a nossa ansiedade, então vai ser legal falar hoje com essa força que a gente tá segurando já tem alguns dias. Você aí de casa, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Não Era, os seus comentários são sempre muito bem-vindos no nosso chat, e hoje é um dia mais que especial também, porque tem vários dias mais que especiais, mas hoje é mais que especial também. Estamos com um parceiro de trabalho, ele que também é youtuber da casa. É um prazer imenso convidar para trocar uma ideia com a gente hoje o Denis Júnior. Coloca os aplausos aí, por favor, na seleção. Olá, Denis, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Felipe, Gabriel. Muito feliz de estar aqui com vocês, de falar desse filme leve, tranquilo, da paz, para que a gente possa, enfim, conversar um pouco sobre o ser humano, porque esse filme fala do que é ser humano, de um lado talvez não tão feliz, belo e doce, mas que não deixa de ser o que somos também. É o quê? Então, estou super animado de estar aqui, agradeço o convite, pela paciência, pelos remarcar, tive que fazer uns procedimentos dentários, mas estou aqui, firme e forte, vamos que vamos. Boa, boa. Na verdade, a gente que agradece muito, viu, Denis, aceitar o convite, trazer um filme que... Imagina só você falar pra uma pessoa trazer um filme que ela queira, então isso deve ser especial pra você, então vamos trocar essa ideia hoje. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar do filme que você escolheu pra gente, fala um pouquinho mais pro pessoal de casa, quem é você, quem é Denis Júnior? Quem é Denis Júnior? Isso é uma questão que eu tô fazendo a mim mesmo há muito tempo. Bom, mas em alguns recortes, eu sou colaborador do Instituto Coziner, eu sou secretário acadêmico, eu sou constelador familiar, formado pelo Instituto, então foi assim que cheguei aqui, também no Cá Entre Nós. Inclusive, eu tenho um quadro aqui, que é o Yoga para quem tem pressa, onde eu ensino aulinhas de yoga, respiração, meditação, tantas outras coisas, que é o meu background. Eu sou professor de yoga e, inclusive, antes do yoga eu também sou artista visual. Trabalhei aí com pintura, ilustrações por alguns anos, bons anos. E é isso. Esse é um pouco de quem eu sou. Também fã de filmes em si e de obras com boas histórias. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o filme. O filme, para quem não conhece, é O Iluminado. E hoje a gente está Johnny! Opa, já começou. O filme O Iluminado estreia Jack Nicholson como Jack Torrance, que ele é o caseiro de um hotel no inverno, isolado. O nome do hotel se chama Overlook, nas montanhas do Colorado. E a trama se passa aí, um filme de terror, e a trama se passa de um jeito muito interessante. Hoje a gente vai falar com o Denis sobre esse jeito aí, não quero dar muito spoiler ainda. Então, hoje a gente vai falar sobre O Iluminado. E Denis, por que você escolheu esse filme? Pergunta que não quer calar. Por que eu escolhi esse vídeo, What né? the Porque você fuck? fica assim, né? Vocês me chamaram, eu fiquei assim, nossa, o que será que eu vou escolher, né? Porque eu gosto muito de assistir filme. Eu assisto muito, muito, muito filme. Mas tem alguns que criam um certo impacto. E normalmente os filmes de horror, que não necessariamente é terror, né? Eles me chamam mais atenção, porque eu acho que tem muito terreno para ser explorado no horror. E tem uma certa liberdade maior do artista, que é o diretor, até os atores, de se soltar. Porque normalmente o gênero terror, horror, ele não é bem visto para atores de grande escala. É visto como algo que está caindo a carreira deles. Então quando você pega um Jack Nicholson atuando num filme como esse, tem uma força a mais, tem algo diferente. E eu acho que o que chama a atenção desse filme pra mim é duas coisas. Um que é a psique humana, que eles trabalham muito isso, psicológico do ser humano, e outro que é a, o, a espiritualidade no sentido de mediunidade, de fantasmas, de enfim, o que será que acontece ali no hotel. Isso sempre me chamou a atenção, porque eu acho que é uma forma de você tentar entender um pouco mais de nós, da nossa realidade, que a gente ouve contos e histórias desde criança sobre fantasmas, sobre lugares assombrados e sobre pessoas que aparentemente
com o termo popular dizem, enlouqueceu. E esse filme ele trata muito disso. E claro, eu também sou um grande fã de Stephen King, que é um escritor que tem um livro chamado Iluminado, que foi o filme é inspirado nessa obra, né? E inspirado mesmo, ele não é uma retratação original, é bem diferente. Inclusive, eu quero comentar algumas coisinhas com vocês do livro. Nossa, eu fiz esse ufa de alívio, porque, claro, né, eu assisti também, além do filme, várias pessoas falando sobre o filme, várias críticas, e eu senti no YouTube uma unanimidade de creditar ao diretor, ao Kubrick, sei lá como fala, não é? Isso. E alguns deles até menosprezando o Stephen King, porque o diretor chegou a dizer que ele é um escritor meia boca, e depois ele tentou fazer a própria versão dele, então a galera, tipo, falando que o cara, tipo, entendeu? Colocando o diretor acima do autor da obra. Isso já me desesperou desde o começo, sabe? Então que bom que você já trouxe em primeiro lugar o Stephen King, que pra mim faz muito sentido. Muito legal você já trazer isso, porque foi a primeira coisa também quando eu comecei a pesquisar, que teve desavença mesmo entre os dois. O King falando para o Kubrick era Stanley Kubrick, Isso. que Kubrick. ele tava que ele cutucou bastante até o diretor, falando que ele não foi fidedigno à obra. Então teve muitas críticas, muito envolvimento dos dois aí. Inclusive teve um momento que o próprio King quis fazer uma série, né, sobre esse filme também. Ele acabou fazendo uma série sobre o filme do jeito que ele achava que tinha que ser, e criticou muito o Jack Nixon. Enfim, muito interessante mesmo já tocar no assunto, e a gente já pode começar a falar sobre isso. Realmente tem muitas polêmicas quando se trata das obras do Stephen King. Ele é bem, no meu olhar, né, bem metódico na forma que ele escreve os livros dele, na forma que ele é muito fiel ao que ele escreve. E faz sentido, porque o livro dele é um terror psicológico. E o filme não é um terror psicológico necessariamente. Ele retrata de uma forma muito mais um terror supernatural. Então aí que tá a maior diferença, porque no livro você vê que a loucura do Jack, ela acontece de pouco em pouco dentro da mente dele. Porque você lê o livro como se estivesse lendo os pensamentos dele. Então aí que já tem uma grande diferença. Neste especificamente, mas o Kubrick também tem um lado, porque o Kubrick, por exemplo, ele tem uma adaptação do Laranja Mecânica, e Laranja Mecânica é um livro fantástico e muito bem adaptado, só que o filme termina no penúltimo capítulo do livro. Então você lê o livro e você assistir o filme, são experiências totalmente diferentes, porque o final faz toda a diferença. A forma que você vai enxergar os personagens é diferente por causa disso. Então acho que tem um pouco dos dois lados. Ambos artistas com uma força muito grande perante o olhar deles sobre arte. Então acho que é normal acontecer um certo atrito aí, né? E acho que eu já acabei revelando um pouco sobre o livro também, comentando isso de como é ler e como é ver a loucura no livro. Interessante, mas no filme também, eu senti que de certa forma eles conseguem mostrar de uma outra forma essa loucura se aproximando dele, que eu sinto que é naquela cena da mulher que sai da banheira nua. É como se ele estivesse ali sendo seduzido pela loucura, sabe? Eu senti assim, mas não que eu acho que o filme tenha traduzido bem. Eu acho que traz uma coisa muito interessante, tanto na história do filme, da obra, quanto na história do diretor e do escritor, que eu acho que tem muita coisa a ver. O hotel tem essas assombrações, essas maldições, porque ele foi construído em cima de um cemitério indígena na obra. Ou seja, não importa o que tem atrás, que se lasque, agora eu faço isso. Não respeita aquilo que veio antes, ali naquele terreno. E o Kubrick, de certa forma, está fazendo isso com o Stephen King, entende? Então, existe um paralelo aí, né, entre essas duas coisas que eu achei interessante. A abordagem do diretor acaba que assim, a gente acaba ganhando de qualquer jeito, né? Porque eu, particularmente, assim como o livro, mas o filme, para mim, é espetacular. O processo de loucura no livro, realmente, ele é mais gradativo, mas o processo de loucura no filme, de cara, assim, você já fica meio assustado com o Jack Nicholson. Ele começa a falar, parece que nada abala ele. Então, ali na hora da mulher, parece que ele só abraçou a loucura. Que ali, agora vamos com tudo. Mas ele parece que toda hora já tinha um quê de louco. Então, isso daí realmente chama bastante atenção na obra mesmo. E eu acho que tem uma questão que me chama muita atenção, é a forma que ele, o Jack, lida com a mulher dele, a Wendy. Porque no começo do filme parece que ele engole seco muita coisa.
sabe? Às vezes essa é a impressão que eu tenho. Porque isso, a impressão fica mais clara depois. Porque ele começa a desabafar em cima dela. Você atrapalha a minha vida, você tá aí, sabe? Tipo, eu só quero escrever, me deixa em paz. Será que você é cega? Você não percebe o que eu tô fazendo? Ele menospreza muito ela. E parece que então algo está sendo libertado. Parece que ele é uma coisa como se fosse uma coisa primária ou originária dele, do cerne dele, e o hotel está revelando, está desabrochando. Isso, como o Gabriel trouxe, é como se ele abraçasse, né? Essa insanidade que acaba sendo até uma psicopatia, talvez, não sei, né? Porque eles se tornam, né? Bom, eu espero que as pessoas tenham assistido o filme, né? Mas ele é um assassino, né? Ali, pelo menos ele tenta ser um assassino. Ele fica bem claro que ele quer matar a família dele. Então, parece que algo está sendo revelado, está se desabrochando cada vez mais e o hotel traz isso. E tem uma cena, sabe a cena quando ele entra no salão de festa, que ele se encontra com um bartender, eu não lembro quem é o cara, que é o fantasma do antigo zelador, né? Que matou a filha e a mulher. Quando ele se encontra com ele, esse zelador, ele tem uma fala que ele diz assim: você sempre pertenceu a nós. E ele meio que sacou, ele tem uma chacota quanto ao Andy e principalmente ao Danny, né? O nome do filhinho dele. Danny. Tem uma chacota que, tipo, eles não pertencem aqui. Então tem esse lance do pertencimento, né? Tipo, você faz parte da gente, porque você é da nossa vibe, da nossa energia, da nossa frequência. Então tem essa atração com algo que parece que tá nele. E tem todo um mistério, né? Porque a gente não conhece muito da história dele, a não ser que ele foi pra guerra. Eu acho, né? Que ele foi pra guerra. Ou será que é uma referência de outra coisa que eu não contei pra vocês ainda? O que a gente sabe um pouco dele é algo que confirma o que você falou, que foi tirando algo primordial, primal dele, porque ele já tinha tido um episódio antes de tudo isso, onde ele tinha agredido o filho dele num momento de raiva. Então você já sabia, já estava sacando que tinha uma raiva ali. Agora o interessante é que o hotel é que suga isso, essa parte dele, porque o hotel, e é por isso que essa obra, depois de tantos cancelamentos nossos, de poder pensar bastante sobre ela, me remete muito ao tempo. Me remete muito ao tempo, porque eu entendi, é como se o passado deixa rastros, eles falam exatamente isso. Então, todo aquele passado de tragédia que já aconteceu naquele hotel, ele se alimenta, ele se retroalimenta com novas experiências. Ele vai se retroalimentando de tempos em tempos. E aí, uma tragédia que acontece dentro do hotel no presente reaviva, alimenta todo o passado. E aí você tem aquela cena do mar de sangue entrando no elevador, que é tipo, todo o hotel está sendo alimentado de sangue, né? A morte chegou novamente, então reaviva tudo aquilo. Então é uma obra sobre o tempo, sabe? O tempo que está no presente, mas o presente às vezes não é só o presente. Nossa, muito bom. Na verdade, os dois falaram muitas coisas interessantes. Até pro ouvinte, quem não viu o filme, a gente recomenda muito ver. É um filme muito bom mesmo, uma obra de arte. Mas basicamente o Jack Nicholson ele é um escritor medíocre. Então ele vai pro hotel, na verdade, para ser esse zelador no inverno, que no inverno fica sem ninguém no hotel. E ele se isolar e ele conseguir fazer a obra dele. Inclusive ele se isola da própria família, deixa isso bem claro com a mulher dele, o Wendy. E ele, o que eu mais gosto nisso é que ele, mesmo assim, mesmo se isolando de tudo e todo mundo, ele não consegue escrever nada. Então, de uma certa forma, para mim, é como se ali ele começa a ver que ninguém é culpado pela mediocridade dele, que em princípio ele culpa totalmente a família dele. E ele começa a ser abraçado pelo hotel nessa loucura, como vocês falam, no tempo, e para mim é como se ele abraça o hotel para não sair dali e também não de alguma forma ele poder admitir que ele realmente é medíocre e a culpa é somente dele. Então ele prefere estar ali, já que ele pertence a alguma coisa, como vocês falaram. Então, a hora que, por exemplo, que o Danny começa a ver todo esse sangue sair do hotel, esse sangue, como você falou, e na hora que realmente sai, a Wendy vê, é como se para mim ali já mudou, virou realidade aquele banho de sangue, aquele, de novo, recomeço, ciclo, tempo. Porque, para quem não sabe, ele primeiro chega na entrevista de emprego e falam exatamente isso, né? Que já teve um assassinato ali dos filhos, que pode causar uma loucura. Então, é de novo aquilo ali acontecendo mais uma vez, só que agora com o Jack Nicholson, né? Algo
pra quem tá ouvindo a gente, é importante ter isso em visão, é que por mais que a gente contou muito do filme, a gente não contou nada, quase. Porque ele é um filme muito visual, muito visual. Muito do terror e da experiência de assistir tá no visual e na atuação desses três atores principais, que são incríveis, incríveis. Até o Danny, que é um baby, ele deve ter uns 5, 6 anos no filme. É incrível. O rosto dele de susto, de medo em diversos momentos é muito forte você assistir, porque você vê que ele, tipo, é muito boa a interpretação, porque ele parece que ele tá assustado de verdade, né? Parece que ele tá com um pavor, assim, diante de algo. Que é essa cena, por exemplo, na hora do sangue, que é uma cachoeira no hall de entrada do hotel. É muito forte, muito icônico. Esse filme, ele tem esse olhar, porque o Kubrick, ele reinventou mais uma reinvenção na história do cinema do horror, né? Que o horror, ele é bem antigo, ele é mais antigo do que a gente acha. O horror, ele tá com o cinema desde que o cinema é cinema, né? Mas ele reinventou muita coisa. E muito tá nesse visual, da forma que ele coloca as coisas. As irmãzinhas gêmeas segurando a mão, não tem quase nada demais nelas, mas é muito assustador ser aquelas duas meninas congeladas juntinhas, olhando, né? É. E tantas outras cenas, né? Muito sutis. Porque eu não sei se faz muito sentido depois essa visão que eu tive, mas é como se assim, as tragédias do hotel moram lá, estão lá. Então quem tem acesso primeiro é o menino que tem uma certa mediunidade, vai, colocamos entre aspas, não sei, né? Então ele é o primeiro que começa a ter acessos às coisas que tem no hotel, as assombrações, entre aspas. Segundo, Jack Nixon. Mas gradualmente, conforme ele vai se entregando à loucura, ele vai começando a ver as coisas. Né? E a última é a Wendy. A Wendy só consegue ver alguma coisa na hora que aquele policial não, aquele zelador do hotel que vem. Isso. E de novo esse inverno, hein, Gabriel? De novo essa tempestade, de novo isso nas nossas conversas, caramba. Quando ele chega, que o Jack Nixon mata ele com o machado, só aí que vem o banho de sangue, que a Wendy vê, e só aí que a Wendy começa a ver várias coisas. Então ela começa a ver tudo que tem no hotel, todas as energias que o hotel já carrega. E tem uma cena que que quando eu vi a primeira vez no filme, eu falei assim, ó, what the fuck? Que é a do ursinho, mano. Que foi aquilo ali do ursinho? E depois eu fui entendendo que aquilo do ursinho é uma das energias, algo das tragédias que aconteceu no hotel. E o que será que simboliza isso, né? Essa pessoa vestida de caixa, sacou? Entendeu, Gabriel? Então o que aconteceu com o Danny naquele quarto? Entendeu? O que o Jack Nixon fez? Sacou? Cara, é muito bom porque, pegando tudo que vocês falaram, como vocês falaram, é um filme de horror. Não é que mostra tantas cenas assim, ou não mostra os espíritos, não é de susto, você não toma um susto do nada. Mas o filme inteiro parece que é agoniante mesmo ver. É a música, a trilha sonora, é o menino andando de velotrol ali, ele passando no tapete e na madeira, tapete e madeira. É muito Nossa, foda velho. mesmo. Essa é a palavra. Foda a atuação dos três como foi filmado, como foi construído, assim. É um filme de horror mesmo, né? Não é tanto de terror. Você não toma esse susto, mas é muito bom. Então, e deixa muito pra imaginação. A cena aí que você falou, Felipe, que é uma cena icônica, é quando a Wendy ela já começa a ver, né? As coisas e ela vê um ursinho fazendo alguma coisa inapropriada com uma pessoa de smoking. E é muito bom. Quando a gente fala ursinho, a gente tá falando de um ser humano vestido de ursinho, né? Isso, a edição pode ajudar aí, Só eu pra esclarecer. Mas é muito bom porque no começo do filme mostra o Danny, que é o filho dele, deitado com o ursinho. E no final mostra o Jack Nixon com o smoking. Então é representativo. Mesmo puta que não que aconteça pariu. alguma coisa desse jeito, pelo menos pra mim, né? Como me tocou, não quer dizer que seja resposta nenhuma. Pra mim, como me tocou, quer dizer que representa alguma coisa ali. Não necessariamente aconteceu a cena que está acontecendo, mas representa essa relação pai e filho que tem durante o filme, né? Não, desculpa, Gabi, desculpa, mas eu acho que eles estão entregando que aconteceu algo. Porque depois que o Danny chega machucado com os dedos no pescoço, olha a cara que tá o Jack Nixon, gente. Olha a cara, o que aconteceu? Desculpa, foi só um desabafo. Isso, que o filme, ele tem algo assim, ele te deixa bem claro desde o começo, inclusive pela trilha sonora, que isso é um filme de horror. Uhum. Tá claro, que o começo é uma montanha.
É lindo, é uma paisagem linda, assim. Só que a trilha sonora é muito assustadora. O filme ele vai indo e eu sinto que ele se torna macabro com o decorrer do tempo. Porque o macabro, ele retrata tanto tudo que é símbolo da morte, mas também tudo aquilo que é símbolo que é tenebroso, né? Então, eu sinto que é isso. Essas imagens começam a ficar macabro porque você vê que tem algo muito pesado ali, cada vez mais. E é algo muito popular nas obras do Stephen King. Ele trata de coisas assim. Ele fala de qualquer tema sem problema algum. E sempre mostrando isso, o passado, o passado, Ah, o é? passado. O que aconteceu, assim, é muito peculiar na obra do Stephen King. Tem vários livros dele sobre pessoas com superpoderes, situações assim, que tá ligado a questões do passado, de abusos, de violências, de traumas. Uhum. Ele trata isso muito, o terror, como sendo algo do dia a dia. Por isso que é tão assustador você ler os livros dele. Porque ele fala do dia a dia. Tem o Carrie, sabe o Carrie, que é aquela garota que tem o poder de mexer as coisas. Vocês conhecem Carrie? Nunca nem vi. Não. Vocês devem. Se você. A edição vai ajudar a gente, vai colocar aí uma imagem da Carrie. Aí vocês vão saber do que eu tô falando, que é bem Ah. popular, tá? Mas pelo nome, às vezes a gente não pega. É isso. Ela tem um poder supernatural, que é telequinesis, mover as coisas com Igual a a mente. Matilda, né? Tipo Matilda, só que macabro. E ela sofre muito bullying. Ela sofre muito bullying. Aí ela se vinga das pessoas que fazem bullying com ela. Por quê? Então é o passado dela atormentando. Então tem esse Ah. tema na obra, sabe? Por que, que a Carrie se torna do jeito dela? Porque ela foi muito atormentada, não é por causa do poder dela. Não é por causa. Então, quando a gente fala aqui de mediunidade, que chamado de iluminado, porque no começo, quando o Dick, também tem essa habilidade que o Danny tem, de ver as coisas, de falar, de ouvir coisas, de prever as coisas, ele chama de iluminado, shining, é um brilho. Shining, acho que seria melhor dizendo como um brilho. É um brilho que eu tenho, é algo que ilumina em mim, né? Então, é algo que tá no Dick e que tá no Danny. E o Dick fala pro Danny, todo mundo tem, só que em degraus diferentes. Algumas pessoas nunca veem e outras se tornam conscientes com o tempo. E é meio que isso que acontece. O Danny já tem claramente e depois vai despertando também no Jack e na mãe dele. Será que é hereditário? Interessante. Mas assim, a presença desse passado, mais uma vez, interessante que você falou. É muito bom você ter dito pra mim agora que o King realmente tem essa característica de trabalhar com tempo, porque pra mim foi isso que ficou. É como se você fosse puxando desde o que aconteceu do presente, de um pai de família tentando de repente fazer coisas horríveis com o filho e matar o próprio filho e a mulher. É o presente. Aí a gente vai entendendo que nesse hotel, peraí, já teve caso de pedofilia, que não pode falar no YouTube que os caras cortam. Entendeu? Não é que eu sou tonto, deixa eu justificar. Também teve gente morrendo com um machado na cabeça, teve suicídio na banheira, teve um pai que matou 2 filhas. Então, o passado ele vai se imiscuindo, e se você for puxando, você vai chegar na origem, que é um cemitério indígena, ou seja, povos indígenas dizimados, numa cena que é real e horrorosa. E aí você traz esse cenário para construir um hotel em cima e para começar a acontecer várias coisas macabras. Então a presença do passado no horror que você vê hoje num pai de família, por exemplo. Não sei se eu consegui me fazer claro. Fez sim. E é legal você falar do tempo, porque tem um mistério também dentro do filme, né? No final aparece a foto do Jack Nixon, sei lá, há 50 anos atrás, na festa já. Então tem alguma coisa ali que eles brincam. O que que aconteceu? Eu vi algumas teorias, mas o que eu mais gostei de ouvir, até é bom ouvir vocês também, foi essa repetição do passado. É como se, até porque tem um momento que ele tem uma conversa com o mordomo, que na realidade é o cara que era o zelador antigo. Só que se você presta bem atenção, aquele zelador antigo ele tem o mesmo sobrenome, mas não é o mesmo nome do que falaram que era o rapaz que matou as 2 gêmeas. Então, o que parece é que o passado ele vai se repetindo no presente. Então, a foto do Jack Nixon lá só mostra que na próxima reencarnação vai acontecer a mesma coisa. É como se as coisas não mudam na realidade. A gente fica nesse ciclo. Então, eu gostei mais dessa mesmo, e agora vocês falando sobre o tempo me deixa um pouquinho mais Nossa, satisfatório com essa resposta.
É como se o hotel fosse armazenasse tragédias e tragédias no decorrer do tempo, e quem pertence a essas tragédias volta sempre e sempre. Parece que suga, É. né? O hotel parece que ele suga algo. Ele tá sugando. Ele, é como se o hotel ele tivesse, ele fosse uma criatura, tá? Não sei, uma entidade. E ele precisa de algo para sobreviver, para se alimentar. Então ele vai sugando. Então parece que tem um ciclo assim de sugar. Até porque muitas das cenas e das situações têm a ver com ir até. E no terror, tudo que você vai a algo é isso, de você quer pegar, quer o criatura do Frankenstein correndo atrás das pessoas, que é filmes de vampiro, filmes de tudo que você pensar, é correndo, indo atrás, porque quer sugar, eu preciso disso, né? Dos primeiros filmes de zumbi que há, a Night of the Living Dead, a Noite dos Mortos-Vivos, tem uma hora que eles conseguem conversar com um zumbi e aí pergunta por que vocês querem comer cérebro? Porque aí ele meio que responde assim, porque é o único momento que a dor passa. É o único momento que eu não sinto dor. É isso. Então, aí é tenebroso você ouvir isso, né? Você vê, poxa, é isso? Quer, porque quer algo. Precisa de ajuda. Só que chegou num ponto tão desesperador de pedir socorro, que vai desde os indígenas pedindo socorro, o que está acontecendo, e sendo mortos, entende? E aí então tem algo sendo sugado. Então o hotel ele tá sugando há muito tempo as coisas, tudo que é bom. Tudo que é bom é sugado, e aí sobra o quê? O que é revelado quando tudo que é bom é tomado, né? Só sobra o desespero, o medo, a raiva, os traumas, enfim. Nossa, Muito velho, bom, muito muito bom. bom. Até, sabe o que é? E é isso que a gente falou, por exemplo, pelo menos. Me tocou em mim assim, porque o Jack, ele não quer admitir que ele é um escritor horrível e ele bota pra família e depois ele vê que ele é medíocre mesmo. Então o que ele quer sugar naquele momento é não admitir aquilo. Então ele quebra tudo, ele faz de tudo pra ninguém sair daquele hotel, pra ele não precisar admitir pra ninguém que ele realmente é medíocre e a culpa é só dele. Então ele tá tentando sugar de alguma forma isso. Fora isso, tem, sei lá, várias cenas muito boas que eu queria falar com vocês. Primeiro a gente vê o cozinheiro que chega e fala do iluminado e tudo, e mostra uma construção do cara fazendo Deus e o diabo pra chegar naquele hotel. Chega no hotel, pum, marretou e morreu. Eu achei aquela cena sensacional, porque a gente acha que o cara vai me salvar, fazer tudo, é tipo uma caminhada do herói e toma no estômago e morre na hora. Tipo, o cara não fez nada. Oh, engraçado. Eu achei que ele ia ter um poder, assim, que ele ia, Aham. sabe, fazer. Não. Tipo assim, ai, cheguei. Vrum. Tipo, eu me senti assim também. Essa cena representa muito de como eu senti com o filme. Eu cheguei, é lógico que é um filme clássico, é uma cena clássica. Todo mundo, tem quem já não assistiu o filme, conhece essa cena do machado e da porta. Então o filme fez isso comigo. Eu sentei sabendo que o cara ia meter o louco e o cara meteu o louco. Foi isso, entendeu? Então eu não tenho muito o que esperar, entendeu? Você pode fazer um caminho todo e é isso. É machadada, sacou? Acho que esse é um bom subtítulo pro filme. O Iluminado, metendo louco. Que é isso que ele faz. Ele mete louco, não tá Nossa. nem. Olha, Ele vai se não tem deixando, pausa. ele vai começando a ouvir lados obscuros dele, lados que acreditam lá no fundo da alma dele, que a culpa de todo o fracasso dele é a mulher e o filho, né? E ele vai começando a dar, mostra ele dando voz aos pouquinhos pra isso, interessante. Isolado, né? Isolado. O isolamento é foda. O isolamento é foda. Isolamento. Isolamento. Eu acho que é, porque, mostra assim, quando o cara se isola, mesmo que com a família, ele tá mais suscetível às ideias da cabeça dele, sabe? Aos monstros da cabeça dele. Não sei, quando a gente tá em grupo, não sei se é uma impressão só minha. Cara, você tá falando no melhor momento possível da humanidade sobre isolamento e sobre estar isolado com a família. Pode crer. Porque o filme é Não é isso, né? fácil. Ninguém quer falar nada sobre isso? Tudo bem, então. Vamos Todo meditar um mundo, pouco? puta Vamos que refletir? pariu, que bosta, tá foda. Não tem nem o que dizer sobre isso, cara. Isolamento. Não, mas quando eu fui assistir de novo o filme pra gente gravar, uma das primeiras coisas que se fala é sobre o isolamento, né? Que é na entrevista. E aí eu fiquei tipo, é verdade. Parece que me deu um clique. E isso que é curioso, porque o filme é explicitamente sobre isolamento, né?
Mas eu acho que com a vivência que a gente está como humanidade agora, quando você ouve o termo isolamento, a gente já tem uma outra referência sobre o que é se isolar. Antes, se isolar parece que é uma coisa até distante. Ah, é a galera que vai na casa da cabana, lá na floresta. Ah, é um dia que eu fui lá para um canto. Mas isolamento mesmo era muito. É raro as pessoas que viviam isolamento antes de uma pandemia. Isolamento de verdade, né? E não à toa que normalmente é um tema recorrente em filmes de terror, né? De filmes de horror, de suspense, né? Vamos incluir o suspense também, que esse filme ele é de muito suspense também. Quer dizer, o tema isolamento é muito comum. É o clássico. Vivendo numa cabana isolada e aí algo acontece. Surge sei lá É o quê. verdade, é verdade. É. É a grande maioria, né, do pano de fundo dos filmes assim. Sim, Cara, e exato. não é fácil, né? Não é fácil. A gente estar isolado mexe muito com os nossos próprios monstros, assim. Eu acho que a gente se isola justamente por uma questão, por uma pandemia que está acontecendo hoje. No nosso caso, no caso dele, a sobrevivência também. Se ele, é um inverno muito rigoroso. Se ele sair, ele é capaz de morrer. E ele estar no isolamento, assim como a gente, mexe com muitos monstros nossos. Então a gente, além de ter cuidado com a nossa saúde por estar em isolamento, a gente precisa estar muito atento com a nossa saúde mental. Isso hoje acho que é mais recorrente do que nunca. Claro que ninguém vai sair Nossa. que nem o Jack Nixon dando machadada em todo mundo, né? Não é isso que a gente está falando, mas simbolicamente falando, a gente pode dar uma endoidadinha também. Se você observar na própria natureza, quando a planta ela começa a receber um pouco menos de luz, ela começa a mandar a força e energia dela para a raiz, para procurar nutriente na terra. Né? Então, acho que quando a gente está isolado, ou seja, quando a gente não está saindo de casa todo dia, acordando, tomando banho, indo, convivendo e fazendo coisas, chegando cansado e vamos, é como se toda essa energia, se a gente tivesse com pouca luz, sabe? Toda essa energia fica dentro da gente só, sacou? Dentro da gente e só. Então, sei lá, é aí que você vai começar a ver os seus fantasmas, aí que você vai se sentir seduzido por algumas coisas, sabe? Eu acho muito interessante isso. E outra, por exemplo, eu gosto de cantar, né, cara? Cantar pra mim era uma atividade terapêutica, sabe? Pegar o microfone, fechar o olho, viajar, e eu não faço mais isso, sacou? Então é muito importante a gente perceber mesmo como a gente tá nesse período. Realmente, porque às vezes a gente não percebe como a gente tá, acontece, é natural. Demora um pouquinho pra perceber como a gente tá. E mais uma vez, aí que entra a importância da saúde mental. Terapia, sei lá, conversa com amigos, porque não é brincadeira não. Todo mundo fala isso, mas nós estamos vivendo isso, é diferente. Mas voltando ao horror também, tem um outro lado dessa Sabia, moeda. né, que a gente tinha saído do horror? Não, é que a gente foi pra um lado assim, vamos nos cuidar, pessoal, Sim, bonito, sim. importante. Acho fundamental falar. Até os cachorros já ficou nervoso, ó. Mas é o seguinte, o que que a gente faz com pessoas que enlouquecem ou que têm raiva ou que têm algum tipo de são psicopatas? A gente isola eles. A gente também faz isso, né? Tem esse oposto, que é o que acontece, ele é isolado antes de qualquer coisa. Não entende? Exatamente. Tipo, é um símbolo. Essas pessoas ali, elas são isoladas. Nossa, total. O isolamento tá muito além do isolamento social de agora, né? É uma questão de como a gente lida como a sociedade com várias coisas. Legal. É como a gente faz com os nossos próprios monstros, né? A gente não quer enxergar algumas coisas, então a gente até isola dentro da gente mesmo. Essa parte que a gente não quer enxergar ou que não quer ver, inclusive externamente, a gente precisa botar todos os loucos no quadrado para falar que a gente é normal de uma certa forma. Eu queria falar também, tem outras cenas assim que eu não, realmente queria entender assim algumas coisas. Tem uma hora que o Danny Boy, que é o menininho, o filho dele, cara, esse ator, ele mandou muito bem. Ele é enforcado por alguém. E, a princípio, a Wendy chega dando esporro no Jack Nixon e ele fala que não é ele. Mas, eu queria saber o que era aquilo de verdade. Porque no hotel, a gente, a princípio, não vê que as forças podem ser interpretadas de vários jeitos. Mas uma hora essa força sobrenatural abre a porta da dispensa que ele estava sendo trancado. Então, para mim, ela existe ali mesmo, de verdade, não é? Ai, da cabeça. Ela abriu uma porta. Então, aquele momento que ele foi enforcado, vocês acham que por quem? E eu já Então, posso dar um spoiler, assim, o que eu acho. Tipo, porque chega uma bola rolando pra ele, né? E aí ele olha e depois na próxima cena parece que ele foi enforcado, assim, né? E aparece muito o Jack Nixon brincando com essa bola uma hora, que não faz, se você pega aquela cena, você fala, não faz sentido nenhum. E aí ele jogando na parede, e do nada
depois de um tempo aparece essa cena. Então, pra mim foi como se fosse ele mesmo, assim. Só que eu queria ver com vocês o que vocês acharam. Então era justamente sobre isso que eu tava falando, mas eu tava tentando falar da forma mais sutil possível, que eu sinto, que eu acho, que eu penso, que foi o pai que fez isso com o filho. E a forma como o filme entrega isso pra gente é com aquela cena que não, para mim não é só macabra por ser macabra, é representa algo, aquele ursinho fazendo aquela coisa com o cara com smoke. Então, eu acho realmente que o Jack Nick, uma das primeiros passos dele quando ele foi adentrando a loucura, é fazer isso com o filho dele, naquele quarto. E aí o próprio Danny fala, é a mulher, foi a mulher. Tipo, foi a mulher que seduziu ele, foi a insanidade, foi a insanidade. É só você ver quando o Danny foi encontrado enforcado, olha pra cara do Jack Nixon, como é que ele tá. Com cara de quem aconteceu alguma coisa muito horrível. E é pesado isso, bem pesado. Eu acho que é uma outra camada que a gente pode trazer para esse filme, né? Que, por mais que ele fala claramente sobre o sobrenatural, a gente pode levar sobre como às vezes crianças lidam com traumas, né? Com as suas histórias, suas formas de ver, e falar de monstros e situações. Realmente acho que tem uma camada além, né, desse filme, que agora, conversando com vocês, eu tô olhando pra ela, que eu acho que eu não tinha pensado por esse lado. E eu achei curioso que chamou tanto a atenção de vocês essa cena do cara vestido de urso, que pra mim não chamou, mas chamou no tipo assim, não que eu achei, normal. Não, tipo, só que, não sei, sabe, que é tão rápido. E pra mim foi tipo assim, só uma mostrando que o hotel tem muito mais gente do que aparenta. Que às vezes parece que no começo é só a família, parece que só tem um ou outro ali, né? Ah. E algo que eu gostaria de complementar sobre esse cara, esse ursinho, que é algo, não sei se vocês sabem, mas isso é um tipo de fetiche. Tem pessoas que têm esse fetiche sexual de se vestir como animais de pelúcia e fazerem seja lá o que eles fazem, né? Então, é claro que agora eu também consigo ver que pode ter essas alusões, como da bola, do ursinho do Dani, né? Mas só para trazer essa conotação sexual que realmente está presente ali ainda mais, sabe? Que não acho que tipo o Kubrick ele não tem um senso surrealista nesse trabalho, né? De tipo assim vestir o ursinho aleatoriamente. Não, ele trouxe um fetiche para uma situação de conotação sexual para talvez linkar a outras coisas. Enfim, só tô contribuindo para mostrar que a coisa o buraco é ainda mais fundo, né? Nossa, A gente tá total. falando de horror, É? então, Uhum. né? Total nisso aí que você tá falando. Na realidade, para mim, parece que nada é jogado no acaso ao mesmo tempo ali. Nada. Tipo, realmente parece um trabalho super minucioso. Aliás, por curiosidade, parece que as gravações triplicaram, quadriplicaram do que era previsto. Ele era um cara super complicado de trabalhar. Tinha um monte de depoimento, inclusive a própria Wendy deu um depoimento falando exatamente isso, que ela era até meio que abusada, assim, por ele. Não estou falando de uma conotação, conotação sexual, estou falando de uma conotação psicológica mesmo. Mas e tudo Dos indica que ele psicológicos fazia ali, né? isso, e tudo indica que ele fazia isso para extrair o melhor dela, assim. Só que isso daí parecia no final. Só que antes ele tinha essa conotação mesmo. Parece que ele era bem complicado com todo o staff, com toda a equipe, assim. Ele era um cara bem difícil, perfeccionista. A cena da porta, acho que foram mais de 30 e não sei quantas portas que o Jack Nicholson teve que machadar até te pegar a cena certa. O único que parece que ele tratava bem era o menino, que ele falava que era um filme de suspense pro menino, e ele só foi ver o filme, o Danny, com 16 anos de idade. Então, por curiosidade é isso, mas ele parece um cara bem robusto e complicado mesmo de trabalhar, assim, e principalmente com a Wendy, assim, que sofreu muito. Isso, a Wendy, que a atriz, né, a Shirley Duvall, que tem vários relatos que realmente é bem difícil. E ela tinha que chorar muito. Vocês vão ver que boa parte do filme ela tá chorando. Então você imagina, todo dia de gravação ela tinha que estar chorando. E uma atriz metódica, né? Então é diferente, assim, o processo de entrar no personagem é muito, muito difícil. Então realmente muito, muito complicado, assim. Ele tem essa fama em muitas de suas obras, ser bem difícil de trabalhar. E algo para complementar também é que o Kubrick, ele é um dos artistas mais interpretados do mundo, que mais tem interpretações da obra dele. E isso sempre foi questionado, porque ele tem um ar surrealista, abstrato e muito icônico. Tudo que você vê dele é icônico. Você assiste Laranja Mecânica é icônico. Você assiste Odisseia no Espaço é icônico, né? E tantos outros. E ele, muitas vezes ele diz assim que várias coisas, não é que ele calculou, não, eu vou colocar esse símbolo X, Y, Z por causa disso, isso, isso.
Mas aí que tá o ponto, ele fala que ele vê o trabalho e segue a intuição dele. Ele vê o trabalho e segue a intuição. Vê o trabalho e segue a intuição. Então isso que é legal também, porque meio que ele abre a porta para a interpretação também, né? Só que você vê a camada que você vai observar de interpretar a obra dele. Porque é a intuição dele como artista, olhando a obra e criando ela. Então, como ele olha, por exemplo, o fantasmagórico da coisa, como ele olha o Danny, como ele olha o Jack, e aí ele vai criando. Então, os símbolos que a gente busca interpretar é legal porque é uma forma de você sentir como um artista também coloca a sua obra em ação, né? Não é uma coisa metódica e pensada, né? Eu vou colocar esse número X aqui porque vai estar... Não, é uma intuição, ele vai indo, vai indo. E isso tem muito poder no meu olhar, quando o artista ele é intuitivo e bota em obra, né? Acho que não são todos que têm essa possibilidade, porque você dobrar o tempo de gravação, isso quer dizer que você dobra o tempo, o valor, às vezes até triplica, mas a gente tá falando de Kubrick, que com certeza ele tinha um poder muito grande em Hollywood para criar suas obras. Muito bem, clássico demais. Foi um presente pra mim assistir esse filme. Foi um processo pra mim, porque a primeiro momento eu fiquei pensando, que caralho foi esse? Por que o Denis olhou assim, o que tá acontecendo com ele? Será que ele quer um abraço? Aí depois eu fui passando os dias, eu fui lendo coisas e vendo coisas e fui pensando, fui falando, cacete, parece que é mais do que eu vi no primeiro momento. E hoje, com essa conversa de vocês, serviu ainda para expandir um pouco mais. Então, muito obrigado. É exatamente isso. Até é bom falar que o filme ele não foi bem aceito no começo. Então ele é um filme que é um processo mesmo. Então, inclusive como eu assisti também. Primeiro eu vi, eu não entendi, sei lá, eu não entendi direito o que estava acontecendo ali, o que era terror, o que não era. Enfim, eu fiquei meio perdido vendo o filme, mas depois estudando e conversando com vocês, deu uma luz. Filme recheado, recheado, recheado de cena muito icônica, muito boa. Ele olhando o filho e a mulher no labirinto, e ele de fora. No final ele acaba estando no labirinto, né? E não consegue matar o filho porque ele estava no labirinto. Morre congelado. Tudo o que significa tudo isso, né? Então, um filme realmente recheadíssimo de cena boa, com atores muito, muito, muito foda mesmo, assim. A atuação deles, para mim, foi o que mais chamou a atenção. É uma obra de arte, na minha visão. Na minha também. Eu gostaria de trazer algumas outras referências para quem quiser continuar assistindo ou conhecendo um pouco mais dessa parte do horror que tem a ver com tanto o psicológico, mas o sobrenatural e o passado, o tempo em si. Tem uma série chamada American Horror Story, que seria histórias de terror americana. A primeira temporada é sobre Casa Assombrada e tá muito ligada a essas temáticas e tem muita influência. Então vale a pena muito assistir. É muito boa a série e muito bem interpretada. Cada temporada é uma história diferente e essa primeira temporada é muito boa. Depois também queria comentar do filme Doutor Sono, que saiu em 2019, que é uma obra do Stephen King também, que é a história do Danny adulto. Vale a pena assistir depois de um tempo que você assistiu Iluminado e não linke totalmente as obras, tá? É mais para você se aventurar um pouco mais nesse tema, mas não é linkado totalmente, porque são momentos diferentes da obra, do Stephen King, e são diretores diferentes também, mas deixa essa indicação. Valeu. Eu mesmo não assisti esse Doutor Sono. Tentei, mas eu dormi. Nossa senhora. É muito bom. Pegou, Gabriel? Muito bom. Desculpa aí, pessoal. Isso foi um terror. E é isso, você de casa que já achou Iluminado, deixa aí também suas colocações. Eu imagino que escutando a gente trocando essas ideias, nossas humildes percepções, de vontade de colocar também o que vocês perceberam, né? E como vocês notaram. Então é sempre bom a sua participação. Algo mais, Gabriel, que eu esqueci? Não, só isso. Agradecer, Denis. Muito obrigado por fazer parte desse episódio, por trazer esse filme. Realmente um clássico. Um clássico que admito que não tinha visto e precisava ver, só conhecia por memes. Então agora estou conhecendo realmente pela obra que é. Então muito obrigado por trazer o clássico e por fazer parte dessa nossa conversa. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente. É isso aí. Uma boa noite de sono a todos. Valeu. Eu tô tentando. Falou!